da nossa casa é do jeito, louvado, que Deus quer e do jeito que você falar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Seja mais específico, pastor. A Bíblia diz: mas para eu, louvado, ensinar a criança o caminho que deve andar, e quando ela estiver velha, ela não se desviar. Nós temos, querido, que colocar a nossa casa nas mãos do Senhor. Nós vamos ver, louvado seja o povo, louvado, que vai sair de Israel, que vai sair do Egito. Louvado Deus, vai tirar, vai enviar as pragas, e ali Deus vai usar a Moisés. Mas nós vamos ver um povo, louvado seja, que é rebelde. Por que rebelde, pastor? Porque um povo que viu Deus fazendo o milagre, Deus fazendo os prodígios dentro do Egito, dentro da terra da servidão, dentro, louvado, o faraó pisando, o faraó, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, esmagando o povo de Israel. Mas espera aí, precisamos entender aqui uma coisa. Agora nós vamos ver que tinha alguém lá orando. Nós vamos entender aqui uma coisa, que ainda tinha uma Miriam, que ainda tinha uma Joquebede, que ainda tinha um que era o pai de Moisés, e vai chamar o povo para orar. O povo vai se lembrar, louvado seja, quem era Deus no passado e era o mesmo de antigamente, de ontem e de hoje. A Bíblia diz que quando aquele povo começa a clamar, a Bíblia vai dizer para mim e para você que Deus ouve o clamor daquele povo e envia agora Moisés para ser o libertador. Mas espera aí, Moisés agora ele é o libertador, mas nós vamos agora voltar lá atrás e ver, louvado seja o faraó que estava matando as crianças que eram nascidas do sexo masculino, louvado seja o nome do Senhor, de 1 a 2 anos, porque o povo de Israel estava se multiplicando. Deixa eu abrir parênteses aqui nesta noite. Louvado seja o nome de Deus. Quanto mais tenta parar eu e você, mas eu e você começa a crescer. Nós vamos olhar e entender uma determinada situação agora. Nós vamos ver uma mulher chamada Joquebede, que não vai aceitar, louvado seja o nome do Senhor, perder o seu filho para Satanás. Louvado, ela vai colocar, louvado seja o seu filho em um cesto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E sabemos que o Rio Nilo e alguns historiadores e estudiosos da palavra que estudam a história e a arqueologia e a história da Bíblia em si, louvado, nós vamos entender, queridos, que o rio ele descia. Louvado, era impossível daquele cesto, louvado seja ele voltar. Mas a Bíblia diz que lá estava, louvado, a irmã, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, de Faraó. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer, louvado seja o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ela não podia dar filhos. Ela vai agora entender na religião dela que agora foi os deuses. Louvado seja que deu ela agora aquele filho. Louvado seja, e vai pegar agora Moisés. Vamos entender aqui uma coisa. Mas tinha uma Miriam que estava observando, e ela disse: e agora? Como é que eu vou amamentar esta criança? Aí vai chegar Miriam e vai dizer: eu conheço o ama de leite, e vai trazer, louvado Joquebede, a mãe de Moisés, para amamentar aquela criança. Louvado, que parecia ser a morte, o que parecia ser o fim, foi providência de Deus. É o que Deus está dizendo aqui nesta noite. Aquilo que parece ser o fim, aquilo que parece ser impossível, aquele que parece ser impossível para você, está dizendo que é possível para ele nesta noite. Eu vou trazer uma mensagem calma, louvado seja o nome, bem macia, para que nós venhamos entender essa palavra, para que nós
nós viemos degustar esta palavra, rema nesta noite. Louvado seja. Agora Moisés vai agora aprender, louvado seja, tudo do Egito. Agora Moisés vai aprender, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tiraram Moisés do seu convívio, do seu povo, louvado seja. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite: quem tem o DNA de Cristo pode chegar aonde for, mas ele não aguenta ficar sem a presença de Deus. Deixa eu abrir o meu parente. Quem é acostumado da glória não acostuma com o culto gelado. Quem é acostumado com a presença de Deus não é acostumado, louvado seja o nome disso, é com o Egito. O Egito não faz parte dele, uma hora ou outra ele vai ser chamado. E a Bíblia vai dizer agora que um dia ele vai ver, louvado o seu irmão chamado Arão. Louvado seja o nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele vai ver agora, louvado seja o nome do Senhor, o seu irmão, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, sendo chicoteado, e vai arder dentro dele o sangue hebreu. A Bíblia vai dizer que ele mata aquele egípcio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja, porque Deus, ele é aquele que cria situações para o homem se chegar diante dele. A Bíblia vai dizer que agora ele vai agora ter que fugir, ele agora vai ter que correr, porque senão ele vai ser morto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que agora ele vai, louvado, chegando em um determinado lugar, Midian, é este lugar. Ele vai ver, louvado seja, de um poço. Ele está dormindo e vai ver aquelas mulheres sofrendo, e aquele homem querendo, louvado seja o nome, impedir. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Deus de Abraão. Vai ver aquelas mulheres ali, aquele homem impedindo ela de tirar água, mas ele agora vai se aproximar, vai ainda, louvado, mostrar, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, vai mostrar aquele anel, e aquele homem vai respeitar a ele, porque ainda o Egito estava em Moisés. E agora, louvado seja o nome daquelas mulheres, vão dizer, elas eram filhas de Jetro. E agora a palavra de Deus vai dizer, louvado seja o nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Louvado que aquela, louvado seja o nome do Senhor, aquela mulher vai dizer o que aconteceu, louvado seja o nome do Senhor. Eita, que a boquinha, esses 3 dias não aguentou, tudo. Louvado, daqui a pouco vai ficar só na corneta de Diácono Crebs, aumentando aqui, que eu já estou vendo ela. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Deus de Abraão. Mas a palavra de Deus vai dizer, louvado seja o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que o seu pai vai dizer, tragam ele aqui, traga. A Bíblia vai dizer, louvado que Moisés vai casar com esta mulher chamada Zíbora, a filha mais velha, está vendo? Louvado seja a filha, louvado mais velha de Jetro. E agora Moisés vai começar, louvado seja o nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele vai começar, louvado seja o Deus Todo-Poderoso, a cuidar de ovelha. Agora ele vai começar a fazer, louvado seja a vontade de Deus. E um dia ele está, louvado, cuidando de ovelha, ele vai atrás da ovelha. E a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Eterno, aquele que vive, que reina para todo sempre. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso.
Meus amados irmãos, nós vamos entender aqui uma coisa. Louvado que ele vai ver aquela sarça, louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Aquela sarça agora, louvado seja o Deus Todo-Poderoso, querendo, está queimando. E ele vai olhar para aquela sarça, louvado seja, naquele tempo era normal a sarça queimar, mas louvado não era anormal, era que ela queimava e não se consumia. Aquilo vai chamar a atenção de Moisés. Pastor, você começou com Josué e agora está falando de Moisés. Espera aí, nós vamos chegar lá em Josué. A Bíblia vai dizer que ele vai agora olhar. Aquilo ali chamou a atenção de Moisés, e a palavra de Deus vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que ele vai olhar. Louvado seja o nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quando ele vai se aproximando, a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que agora o Senhor vai dizer, louvado seja o nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A Bíblia vai dizer agora, para mim, para você, louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Agora o Senhor vai dizer para ele, Moisés, não se aproxime mais, porque o lugar que você pisa, louvado seja o nome do Senhor, é santo. Tire a sandália dos teus pés, Moisés, porque o lugar que tu pisas é santo, Moisés. Meus amados irmãos, vamos entender aqui uma coisa. Louvado, e agora o Senhor vai começar a falar com Moisés. O Senhor agora vai dar as coordenadas. Moisés, eu quero que você vá no Egito. Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó, Moisés. Aí Moisés vai dizer, mas Senhor, como é que eu vou falar? Como é, Senhor? Que eu sou um homem gago, eu sou homem, louvado seja, eu não sou bom nas palavras. Ele vai dizer, eu já estou enviando o seu irmão Arão. Arão vai falar por você, Moisés. Arão vai falar por você, Moisés. Bora entender aqui uma coisa. O chamado agora de Moisés começa. A jornada agora de Moisés começa. Ele vai para o Egito. Ele vai, e Deus vai fazer os prodígios. Deus vai liberar agora, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja agora as 10 pragas. Agora Faraó vai liberar o povo, porque ele vai dizer agora, vai Moisés, pega o teu povo, Moisés, vai embora, Moisés, vai Moisés. Mas tinha Josué do lado de Moisés, eu tinha Caleb do lado de Moisés. Vamos entender aqui uma coisa, que Josué, louvado seja, o pai Moisés era o pai da fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. De Josué, meus amados irmãos, Josué vai aprender com o seu líder. O que é que eu quero trazer hoje à tona isso? Meus amados irmãos, os nossos filhos também, louvado seja o nome do Senhor, tem que aprender comigo e com você. Os nossos filhos, louvado, quando eu e você não estiver aqui mais neste mundo, mas ele vai dizer, o meu pai, a minha mãe era assim, a minha mãe era missionária, o meu pai era pastor, era missionário, era diácono, o meu pai fazia-se desse jeito. Nós temos que deixar um legado até antes de Jesus voltar, mas nós temos que ensinar a nossa geração como tem que caminhar, como tem que obedecer a Deus, como tem que obedecer ao Senhor Jesus Cristo, como deve. A Bíblia vai dizer agora, que agora Josué vai assumir. Moisés já foi, Moisés agora já foi. Agora Moisés, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
Cristo, já não está mais, louvado seja, louvado Josué, não, Moisés, já não está mais no meio do povo, mas agora quem vai assumir é Josué. Deixa eu te dizer uma coisa para você nesta noite, louvado que Deus tem para mim e para você, não vai assumir outro, louvado que é teu, e você vai ter que carregar o que é teu, o chamado é teu, louvado seja o nome do Senhor. Se é o chamado é teu, então você tem que segurar o teu chamado. Deixa eu te dizer uma coisa, agora Josué vai olhar e vai dizer, e agora, como é que eu vou carregar este povo? Mas nós vamos ver Deus dizendo, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Não tenha medo não, Josué. Passa esse Jordão, Josué. Então somente esforça e tem bom ânimo, Josué. Tem bom ânimo, Josué. Louvado seja o nome de Deus. Tenha cuidado, Josué. Examine as Escrituras. Assim, louvado como foi meu servo Moisés, como eu fui com ele, eu serei com você, Josué. É assim que Deus vai ser comigo. É assim que Deus vai ser quando eu já não estiver mais aqui. É assim que Deus vai ser quando eu e você não estiver aqui, se Jesus não voltar até lá com o teu filho, com a tua filha. É assim. Nós temos que ensinar a nossa descendência. Nós temos que colocar a nossa família no altar. Mas que tipo de altar é esse? Nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Que colocar no altar não é somente você vir na igreja adorar, não. Começa o altar dentro da minha e da tua casa. A ordem, colocar a casa em ordem, começa dentro da minha e da tua casa. Nós vamos olhar, louvados, Josué falando com o povo, porque o povo estava adorando a outros deuses, o povo estava buscando alguns deuses, a outros deuses, e ele está dizendo, não faça como foi Terá, não faça, porque Abraão saiu, a Bíblia diz que Deus vai falar com Abraão, e ele vai dizer, Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Sabe o que é? É porque Deus, ele vai entender uma coisa, que aonde Abraão estava, ele não poderia crescer. Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele vai dizer, Jesus, olha, eu trouxe o pai de vocês, Abraão, até vocês. Mas o povo estava saindo fora da direção de Deus. As famílias já não estavam mais buscando a Deus. Já não havia mais culto dentro das casas. Já não havia mais a presença de Deus. E Deus quer usar cada um de nós para alcançar a nossa família. Olhe para o seu irmão e diga, repita 3 vezes para ele, diga, a sua família é projeto de Deus. A sua família é projeto de Deus. A sua família, ela é projeto de Deus. A sua família, ela é projeto de Deus. Diga, a sua família é projeto de Deus. Entenda que a sua família é projeto de Deus. O seu filho é projeto de Deus. A tua filha é projeto de Deus. O teu irmão é projeto de Deus. O teu pai, a tua mãe é projeto de Deus. Ainda dá tempo, igreja, de nós ganharmos a nossa família. Ainda dá tempo de nós alcançarmos a nossa família. Ainda dá tempo. Muitas das vezes a gente se preocupa com lá fora, de ganhar lá fora, mas não nos se preocupamos com a nossa família. E o maior ministério é a nossa família. Quando eu olhei para esta mensagem, e Deus machucou-se dentro do meu coração.
coração. E Deus me fazia assim voltar lá atrás e eu ia entender uma coisa, igreja. As famílias já não se reúnem mais para ler a Bíblia. As famílias já não se reúnem, algumas, não é generalizando da igreja, mas uma boa parte já não buscam mais a presença de Deus. Eu cheguei um dia, igreja, em um lugar para comer, e aí eu achei tão bonito, gente. Aí a pastora ia pegar o telefone, nós foi tomar uma sopa na casa de uma pessoa. Aí a pessoa disse assim, ó, Deus me deu a direção que na nossa mesa a gente não usa celular. Que coisa linda, igreja. A mesa é lugar de você o quê? Comer. De você se reunir com a sua família. Mas a gente vai olhar nos dias de hoje, e a pura verdade, igreja. Às vezes acontece, não podemos ser hipócritas. Acontece na minha casa, acontece na vida de alguns. E nós precisamos tirar isso nesta noite. É comer. Olha, eu vou aí daqui a pouco, hein? Gente. Vamos almoçar. Nós precisamos mudar os nossos conceitos. As famílias precisam se reunir. Nós precisamos colocar a nossa família aos pés do Senhor. Nós precisamos ter uma doutrina dentro da nossa família, igreja. Como nós estamos começando a nossa vida, o nosso dia com a nossa família é adorando. É tempo de colocarmos a nossa vida no altar. Sinceramente, pastor, eu não gostei da qualidade desses microfones. Por isso que diz E nem tudo que é luz é ouro. louvado seja o nome do Senhor, amém? Mas louvado seja o nome do Eterno. Nós precisamos entender uma coisa. E Deus, louvado seja o nome do Senhor, ainda nos dá oportunidade Para eu e você consertar e colocar nossa família no altar. Aleluia. Deus está dizendo, aí Josué vai falar para o povo, não sirvam os deuses dos amorreus. E sabe o que é, igreja, que dói? É que muitas das vezes nós estamos servindo a outros deuses e não estamos entendendo. Estamos servindo o Deus do celular, o Deus da TV, o Deus de tantas das coisas. Mas às vezes, sabe o que é interessante? Eu vou falar, viu? Na palma da língua agora. Sabe o que é, igreja? É que às vezes, isso aqui pode ser outros canais, tá? Porque você não é obrigado, você ouvir o aplicativo da igreja, certo? Olha para o seu irmão, diga, você não é obrigado. Mas sabe o que é? Às vezes a gente passa 10, 20 vezes no TikTok e não abre uma vez no aplicativo da igreja para escutar louvor, para escutar a programação. E isso é uma responsabilidade de toda manhã que eu tenho, de programar uma playlist, colocar o programa da manhã, colocar o programa da tarde, os programetes, que chama, os versículos do dia. Isso requer responsabilidade. Um dia eu dormi demais, diácono Cícero, aí eu me acordei e aí estava a hora certa, 9 e tal, hora certa, 9 eu digo, só hora, que acabou a programação, né? Logo fica só uma hora. Louvor. O pastor em
enjoa para você entrar no aplicativo. Claro que você tem que valorizar. Farinha minha, meu pirão primeiro, né? Não é isso, gente? Se você faria farinha primeiro, você faz o seu pirãozinho. Mas não, família. Você trabalhou o dia todo, chegou de rango. Aí disse, meu amor, você chama ela assim, né? Estou dizendo, sua esposa, tá? Diz, amor, faça um pirão para mim. Eu estou com fome, né? Então, ela vai fazer o quê? Primeiro, o pirãozinho, ele não é uma gente. Ele chegou cansado. Trouxe a farinha, né? Trouxe o caranguejo. O pirão de caranguejo é bom, gente. O pirão é melhor ainda. Oh, meu Deus do céu. Aí eu entro no mistério. Então, mas às vezes a gente vê tantas das coisas que não edifica, mas não passamos 10 minutos no aplicativo ouvindo louvor. Mas vamos deixar o aplicativo de fora. Outras coisas mais. Gente, nós precisamos, a nossa casa, a nossa família tem que se levantar com adoração, com louvor. A nossa casa tem que se levantar com devocional, com palavra. A nossa casa tem que ser um pedacinho do céu. A sua casa, quando as pessoas entrarem na sua casa, tem que entender e dizer: a sua casa é diferente, porque tem a presença de Deus. O filho dela é diferente. O filho dele é diferente. Nós precisamos colocar, queridos, principalmente as nossas crianças no pé do altar. Se eu e você não trazer para Cristo, deixa eu te dizer uma palavra que é a pura verdade: o mundo leva, o mundo pega. Ou você acorda, ou o mundo ensina. Ou você ensina, ou o mundo ensina. É culto de família. E essa palavra me doeu. Aqui o povo estava servindo outros deuses. Josué estava ali advertindo o povo: se vocês quiserem, sirvam. Mas ele vai dizer: mas porém, eu e minha casa serviremos a quem? Ao Senhor. Ó, meu filho, você tem que caminhar assim. Meu Deus é assim, desse jeito. O errado é errado e o certo é certo. Se você quiser seguir, siga. Ah, porque não, aqui na minha casa não. A minha e a tua casa, o comando é de Jesus. O diabo não pode se andar dentro da minha casa, não. Aí às vezes vamos conjecturar. Nós tem, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E se nós aprendêssemos no Salmo 1, para não andar na roda dos escarnecedores, antes ter o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia, é o que Deus também vai falar para quem? Para Josué. Tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos. Deus, ele está dizendo nesta noite: tenha o cuidado de guardar todos os meus mandamentos. E como é todos os meus mandamentos? É fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Eterno. Deus, ele quer que a minha e a tua casa sirva ao Senhor. Glória a Deus. Pare de se preocupar mais com lá fora e comece a se preocupar mais com a sua casa também. Pastor, não é para me ganhar alma. Ganhe, faça obra, mas priorize ganhar a sua família, a sua casa, o seu irmão, a sua irmã, o seu tio. Mas eu tenho que ser referência. Como é que eu sou referência?
trazendo a presença de Deus. Lembra de Obed-Edom. A arca não deu certo em um determinado lugar. Mas a Bíblia vai dizer que vão deixar na casa de Obed-Edom. Olha aí, vão deixar aqui na casa de Obed-Edom, porque já morreu Uza. Nós vamos correr o risco. Praticamente disseram, vamos deixar aqui na casa do besta. Mas a Bíblia vai dizer que Obed-Edom, quando a arca ficou na casa de Obed-Edom, durante 3 meses ele foi poderosamente abençoado. Sabe por quê? É porque dentro da casa de Obed-Edom o povo sabia adorar. É porque dentro da casa de Obed-Edom o povo dizia, nós estamos com a presença de Deus. Você tem que aprender que a tua casa, você tem que ter a presença de Deus. Você tem que cuidar da presença de Deus dentro da sua casa. As pessoas, quando entrar dentro da minha e da tua casa, tem que sentir Deus. Tem que sentir a presença de Deus. Porque na tua casa tem oração. Porque na tua casa tem presença. Na minha e na tua casa tem que ter a presença de Deus. Aleluia, Deus. Seu celular novo está aqui. Nós precisamos entender uma coisa. Jesus, ele vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Sem ele na minha e na tua família nada vai acontecer. Mas eu volto a bater nessa tecla. Deus quer que nós viemos, e isso aqui é específico, dentro da minha e da sua casa. Olhe para o seu irmão, nós temos que mudar os hábitos. Como nós estamos diante de Deus, como nós estamos diante da nossa casa, queridos. E quando eu prego, isso dói, porque muitas das vezes também foge do nosso controle. O nosso culto já começa de dentro da nossa casa. Vamos almoçar. Agora é hora de nós ficarmos em família. Tudo bem, muitos podem até não ter uma mesa grande. Mas que nem que seja, irmãos, sentado no chão, arrodeado, mas todos comendo e agradecendo a Deus e dizendo, o Senhor é bom. Não precisa ter mesa para ter a presença de Deus. Não precisa ter tudo dentro de casa para ter a presença de Deus. Olhe para o seu amigo, mas a prioridade tem que ter a presença, a arca. A arca simboliza a presença de Deus. Ele disse, se vocês quiserem servir a outros deuses, sirvam. Mas porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Servir ao Senhor, queridos, é renúncia. Para ter uma família nos pés do Senhor, tem que pagar preço. Tem que renunciar. Mas eu convido você nesta noite a começar uma semana diferente na presença de Deus. Uma semana que você irá você mesmo se disciplinar e dizer, a partir de hoje, a prioridade dentro do meu lar é Cristo. A partir de hoje, a prioridade na minha casa, dos meus filhos, será Cristo. A partir de hoje,
Louvado seja quantas vezes você diz que ama o seu filho, e quantas vezes você diz que ama a sua esposa, o seu esposo hoje, quantas vezes você, louvado seja, Deus, Ele quer, louvado seja o nome do Senhor, está dizendo que o maior ministério não é você estar dentro da igreja, não é você pregar o Evangelho, mas o maior ministério começa dentro da sua casa. Se achegue mais aos teus filhos, se achegue mais a sua esposa, o seu esposo, priorize a sua outra metade, priorize. Por isso a Bíblia diz, pois, deixará o homem, a sua mãe e seu pai, e unir-se a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Priorize a sua mãe, o seu pai. Priorize, diga que Jesus ama, que Jesus salva. Mas pastor, não tem travado, diga que Jesus ama. Chame Jesus para dentro da tua casa e diga, Jesus, o negócio aqui não está bom, mas eu sei que você vai entrar aqui e vai fazer algo diferente. Será que você pode nesta noite dar glória? Louvado seja o nome do Senhor. Priorize Ele. Priorize o Todo-Poderoso. Chame Ele para dentro da tua casa. Louvado seja. Josué diz, se vocês querem, se me sirvam. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele aprendeu com Moisés. Moisés aprendeu com o seu sogro. O seu sogro instruiu a ele. Mas Moisés teve intimidade com Deus. Moisés teve o seu sogro. Teve a sua esposa chamada Zíbora. Teve filhos. E Josué aprendeu. E o Senhor vai dizer para ele, olha Josué, como eu fui com Moisés, eu serei com você. É assim que vai ser na minha, na tua casa, na minha, da tua família. Um dia eu e você não estaremos mais aqui. Um dia os nossos filhos irão crescer, irão ter filhos, irão dar netos. Mas um dia, todos nós, se Jesus não voltar, não sabemos nem o dia, nem a hora, mas você instruiu, você terá história. Olha para o seu irmão e diga, você vai deixar história. E a história é, a minha mãe era uma mulher de Deus. O meu pai era um homem de Deus. A minha mãe orava. O meu pai orava. E eu vou ensinar meus filhos assim também. E isso vai passar de geração em geração. Por isso, priorize a sua família, priorize o teu lar. Eu convido você nessa noite a estar de pé.